Olá, gente, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Temos aqui convidados hoje muito especiais também, como em todas as outras, aguardando eles entrarem para a gente começar. Aê, Olá, bom dia, bom Cláudio. dia, tudo bem? Daniela, Bom sejam dia. Bom bem-vindos. dia, Dani. Estamos aqui, vou primeiro agradecer a nossos retransmissores, as pessoas que estão também transmitindo a nossa live hoje, a nossa Casa Mater, a FEB TV, está transmitindo, a Web Rádio Amigo Espiritual, a de São Borja, no Rio Grande do Sul, temos a Web Rádio Fraternidade, do nosso amigo Rubens Divina, a Rede Amigo Espírita, do Zé, Espiritismo.net, a TV7 aqui, né, no Instagram, no Facebook e no YouTube, TV7 que essa parceira aqui de Campina Grande, que está com esse projeto todos os domingos de manhã comigo, transmitindo e levando um conteúdo bem legal, conversando, esse diálogo fraterno no bom sentido mesmo. Nós vamos fazer uma prece de abertura, e como nós vamos falar sobre arte, né, pediram para eu cantar, bom, é assim mesmo, as pessoas se arriscam a esses processos, posso fazer o quê? Vou cantar uma música que é conhecida do movimento espírita, que é, o título eu esqueci, só para variar, fico nervoso. Vamos lá, prefiro falar 1000 vezes do que cantar. A cantora da casa é outra pessoa, vocês sabem disso, é minha esposa, né? Mas vamos lá. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, e ir ao teu encontro. Queremos te seguir para afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz e ir ao teu encontro. Queremos te seguir para afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Bom dia, minha gente! Sejam bem-vindos à tolerância de ver um cara que não canta cantando. É uma alegria estarmos juntos aqui hoje. Nós temos um tema extremamente legal. A gente está, inclusive, vivendo essa realidade agora, para falar a verdade. O que a gente está vivendo agora... Eu botei aqui o YouTube atrás e está reverberando para mim. Deixa eu desligar. Ok, pronto. E a gente está vivendo exatamente essa realidade agora, nas linguagens para se comunicar o espiritismo, nas novas linguagens. A gente está exatamente no momento em que
Durante algum tempo, algumas pessoas estudaram sobre a gripe espanhola, sobre a peste negra, sobre várias pandemias que aconteceram ao longo da história. Enquanto espíritas, nós até sabemos que é provável até que a gente estivesse lá, vivendo a experiência na época, mas a gente não lembra. A gente está vivendo, do ponto de vista concreto para a gente agora, essa experiência. Então, todo mundo está tendo que se reinventar sobre vários aspectos. E, nesse momento, a comunicação, de uma forma geral, a própria mídia, de um modo geral, a gente viu, por exemplo, o Roda Viva, pela primeira vez entrevistando digital influencers, porque o Roda Viva seria, como a gente considera na imprensa, Dani sabe mais do que eu disso. Desculpa a intimidade do chamar Daniela de Dânia, que é como um irmão para mim. E a gente tem o Roda Viva como o ápice da credibilidade, né? Alguém que chega ali naquele lugar é porque realmente tem uma importância, uma relevância muito grande. E, de certo modo, o Roda Viva nunca tinha levado pessoas que já estavam tendo essa relevância em outras linguagens, como foi o caso Felipe Neto agora recentemente, o Átila, que foi o primeiro digital influencer que já estava assim muito importante nas redes sociais, no YouTube, e que o Roda Viva leva ele e cria um novo padrão e quebra um paradigma, né? Entrevistas, inclusive, sendo feitas com o entrevistado fora, né? Assim, os repórteres ao redor e a TV no meio com o entrevistado à distância. Eu, por exemplo, estou fazendo vários trabalhos, tanto como a gente está fazendo aqui um trabalho espírita, como profissionalmente, muitos, vocês devem também estar fazendo isso através da internet, mas é claro que existiam já outras linguagens que já vinham sendo utilizadas para divulgar. Eu acho que temos aí alguns aspectos que não que tinha sido feito em prol da doutrina espírita, mas que meio que falaram um pouco de temáticas espíritas, como a novela A Viagem, que eu assisti 2 vezes, e sempre me emociona naquela novela. Ghost, que eu assisti milhares de vezes, né? E ontem, por coincidência, estava passando na sessão da tarde, ontem não, foi ontem, era sábado, estava passando, não sei que nome que dá no sábado à tarde, estava passando Mudança de Hábito 1, com o Goldberg. E tem um momento que ela está lá na igreja e ela começa a treinar o coral e diz para a freira, assim, que dirige o convento, né? É preciso se comunicar com as pessoas, é preciso abrir as portas dessa igreja, tirar essas grades e encontrar com as pessoas. E ela usa inicialmente a música, a arte, que é tão bem utilizada, por exemplo, pelos nossos irmãos evangélicos, com um primor que ninguém tem, a música gospel, de uma beleza, de uma grandiosidade, tocante em vários aspectos, né? A gente sabe que o movimento espírita, ele chega e ele é criado inicialmente por pessoas já maduras, então, até onde eu sei, posso estar completamente equivocado, a época do Kardec mesmo, não tinha uma juventude espírita como a gente tem hoje, grupo de jovens, não tenho notícia de que alguma coisa do tipo tenha acontecido, então meio que a gente queima uma etapa, né? A gente começa com pensadores mais maduros, e obviamente que a gente sente que há uma vontade do movimento espírita de tomar e compreensão do poder da arte, do quanto ela fala, porque a arte ela tem uma capacidade de se comunicar. Às vezes uma música comunica mais do que um seminário inteiro de conteúdos, né? Às vezes uma cena de um filme marca de forma indelével a compreensão, por exemplo, de um conceito de projeção astral e de que o indivíduo continua quando em Ghost ele sai correndo atrás do próprio corpo, depois volta e encontra o corpo lá, né? Então a gente percebe aquela cena. Eu lembro que uma vez, na época do filme, eu cheguei para uma amiga evangélica que foi assistir, e aí? Sai, o filme é lindo, prega aquelas heresias que tu acredita, mas o filme é lindo. Achei muito engraçado, porque quando ela precisar do outro lado, ela vai lembrar dessas imagens e vai, eita, por não é que é isso mesmo, né? Eu continuo existindo. Então, sim, a arte tem um poder muito grande. E, claro, a gente está tendo aqui um prazer enorme de receber com a gente aqui, né, Dani Clóvis, que fez esse filme tão lindo, tão tocante, né? Eu assisti, eu fiquei assim, vou assistir o filme perto do dia da live, porque eu tentei assistir no cinema, Clóvis, mas eu estava naquela, Dani sabe como era a minha vida antes, né? Viagem. Quando eu chegava nas cidades, ou os horários não batiam com minha ida para o aeroporto, eu não consegui ver no cinema, né? Quando chegou no stream, eu não quis pegar a pirataria, né? Que eu acho que até é tão bom a gente discutir. Meu amigo Jaime fez um artigo sobre isso e acho que também é importante a gente falar. E eu vi realmente na Google Play, né? Vi e terminei mais ou menos 1h30 da manhã, estava aos prantos, completamente detonado no bom sentido, com todas as cores vivas, tanto da beleza com que o filme foi feito, a gente sabe
de fazer um filme no Brasil é como ser professor, né? Você vai contra tudo e contra todos. Sim, sim. E mesmo assim, o filme ficou muito bem acabado, tanto do ponto de vista estético, como do ponto de vista historiográfico, como do ponto de vista de imagem. A seleção das cenas, assim, muito marcando a evolução psicológica, espiritual, né, desse personagem, que alguém possa ter um outro senão, mas é de uma infantilidade não olhar o conjunto da obra daquele homem, né? É uma incapacidade de ver o ser humano em toda a sua pluralidade, e talvez é justamente fruto de uma falta de compaixão que quem não tem com ele não tem consigo mesmo. Mas eu não vou nem entrar aqui no mérito dessa questão, mas eu acho que eu queria dizer isso, eu acho que a gente tem o direito de opinar, que a pessoa que olha uma pessoa humana como qualquer ser humano, que erra como qualquer ser humano, mas não consegue ver o conjunto da obra, né? Não consegue ver toda uma trajetória e chega até mesmo a desacreditar tudo. Então, enfim, talvez seja um projeto. Você falou isso, porque seria suspeitíssimo da minha parte tocar nesse assunto, mas realmente... Não é como se fosse uma projeção da incredulidade que tem com a própria alma. Mas, enfim... os outros, Dani sabe muito bem disso, que trabalha com constelação, os outros são um bom espelho para a gente se analisar e economizar em terapia. Mas tem gente que não gosta, fica só projetando sem se dar conta. Então, Cláudio, é uma honra recebê-lo aqui, é um prazer enorme, você fez um trabalho belíssimo, e eu fiz esse preâmbulo inicial e deixo a bola com vocês para a gente começar esse bate-papo maravilhoso esse domingo de manhã. Obrigado. Na realidade, a honra é minha usar esse espaço que vocês têm, ainda mais sabendo que todas essas redes estão disseminando essa entrevista. Um abraço ao Jaime, se ele estiver vendo. E, enfim. E é isso mesmo, assim, não querendo voltar no assunto, mas voltando, assim, na realidade, esse filme foi feito sobre o homem, sobre o ser humano, não sobre o político, até porque quando tudo isso começou, não havia nem esse movimento que teve de 2 anos para cá, de eleger esse ou aquele, ou ser aqui ou ali. Ele, enfim, ele estava apoiando outra coisa, né? Mas, na realidade, a obra foi feita sobre o homem, o filme foi feito sobre o homem, sobre um cara que atende 3.000 pessoas por dia, sobre uma pessoa que adotou 700 crianças, sobre uma pessoa que fez 4.000 partos gratuitos. Hoje, qualquer mãe do Brasil, sem querer fazer nenhuma propaganda aqui da Mansão do Caminho, até porque eles não têm nenhuma interesse pecuniário nisso, qualquer mãe do Brasil que resolva ter um filho na Mansão do Caminho, ela vai lá ter o seu filho, e na hora de fazer a ficha, vão perguntar só a filiação dela. Ninguém vai perguntar qual é a religião dela, se ela vota para a esquerda, vota para a direita. Enfim, ela é uma pessoa que vai ser atendida com compaixão, com amor, com fraternidade, com solidariedade. Enfim, e lá dentro da própria Mansão do Caminho, tem pessoas que são evangélicas, tem pessoas que não acreditam em absolutamente nada, tem pessoas que são também espíritas, tem pessoas que são católicas, e pessoas que acreditam em religiões frequentam religiões de matrizes africanas, como o candomblé, que é super forte na Bahia. As próprias eventos que o Divaldo faz são ecumênicos, né? Você vê evangélicos, você vê judeus, você vê pessoas do candomblé. Aliás, eu conheci uma mãe de santo fantástica, sensacional, que estava lá num desses eventos, que me ajudou no filme também. Enfim, foi para essa pessoa que eu fiz esse filme. E me apaixonei ainda mais depois de ter feito e depois de ter convivido. Então não foi para agradar aqui ou ali, enfim, realmente não me importa. Eu fiz o filme para esse ser humano raríssimo. Né? É isso. Pois fez mesmo. E fez a altura do que ele merecia, Cláudio. Na realidade, quem fez filme, foi Viu, Cláudio? Desculpa, Dani. É um filme que você, desde o começo, você sempre teve essa abertura. E na própria montagem do elenco, da equipe, essa mistura estava sempre presente, né? Não, sem dúvida. No primeiro dia, eu sabendo que tinha uma equipe plural, né, de pessoas que a maioria não acreditava nem em nada, né? No meio artístico é muito comum as pessoas não terem crenças, de uma maneira geral. Outros são budistas, outros sufistas, outros, enfim, evangélicos, outros católicos, né? A grande maioria de base católica. Alguns espíritas, alguns, enfim, tinha de tudo. Nós fizemos uma grande roda de oração, até mesmo alertados pelo Divaldo, de que a gente enfrentaria um pouco o lado da sombra também. Se fazer filme com encarnados já é difícil, com desencarnados é duplamente difícil. Então, a gente sabia que ia enfrentar um pouco tudo isso, e nós nos unimos, assim, realmente o processo de filmagem foi muito fluido, apesar de todos os ataques que haviam realmente.
E até hoje nós temos um grupo chamado Redes Sociais de Valdo, que tá lá, perdura desde o filme, desde 2017. Esse grupo está unido cada vez mais, assim, ninguém solta a mão de ninguém. E é verdade, e foi feito desse jeito, assim. Mas o filme foi feito, seria muita pretensão minha achar que eu fiz esse filme sozinho. Primeiro que eu tive aqui do lado visível, do lado da matéria, colaboradores, né? E, evidentemente, ninguém faz um filme sozinho, mas também na confecção do roteiro, a Luciane Toffoli e a Marina foram fundamentais assim, para me ajudar a formatar. Mas o filme foi feito pelo plano espiritual. Não existe nada ali que... O meu maior trabalho, para falar a verdade, foi controlar o meu ego, deixar o meu ego obediente a essa intenção amorosa. Porque é impossível você fazer um filme sem dar a tua opinião pessoal, por mais que seja uma biografia, por mais que os fatos estejam ali, o arranjo que você faz daquilo e o tom de cada cena, você pode ir medindo isso, você pode ir, né, costurando, fazendo uma carpintaria disso, dependendo do teu viés, dependendo da tua alma, do teu perispírito, do que você traz, né? E eu, evidentemente, tenho muitas questões com a própria Igreja Católica, com a própria, assim, de outras, né, provavelmente de outras vidas, e que eu queria falar até mesmo do próprio movimento espírita, que eu achava que os espíritas às vezes são muito passivos, eu queria fazer os meus espíritas do filme serem muito incisivos, serem muito fortes, serem muito firmes, né, serem realmente focados assim na doutrina e intransigentes com o bem. Então as participações dos espíritas são muito afirmativas, muito assertivas. E eu também queria tirar um pouco daquela coisinha fofinha, de um pouco de uma herança católica que a gente tem, da culpa, do tadinho, do pobrezinho nasceu em Belém. Jesus não tem nada de pobrezinho, nem de nada disso. Né? É um ser iluminado, um espírito iluminado que continua dando seus recados e as suas, enfim, trazendo as suas mensagens até hoje. Então, e a própria psiquiatria, enfim, tem um pouco de algumas críticas ali que eu queria fazer, que era uma coisa minha. Mas o tempo inteiro eu ficava atento para os sinais que eu recebia de que tudo aquilo que eu estava escrevendo, ele tinha que estar a serviço da mensagem, a serviço da espiritualidade. A espiritualidade precisava concordar com aquilo, porque senão eu escrevia, quando eu ia ler de novo, achava uma bobagem, tinha que escrever tudo de novo. Uma vez eu levei para Divaldo umas cenas, que eu comecei a escrever umas cenas por ele, e ele está vivo. Eu falei, em algum momento alguém vai perguntar isso para Divaldo. E eu comecei a escrever por ele um pouco, né? E por ele, por Joana, pela mãe dele. E eu fui a Salvador, levei umas cenas, falei, Divaldo, eu queria te mostrar umas cenas aqui que eu estou escrevendo. Às vezes eu estou pesando um pouco a mão assim, aqui, e eu queria que você lesse e me falasse aqui na frente da Ana Lande, que foi a autora da biografia dele, você me dizer se está tudo bem. Ele falou, não precisa ler nada, porque Joana já me disse que está tudo bem. Eu falei, bom, mas como assim? Ele falou, não, tá tudo bem, pode continuar nesse ritmo, nesse tom que Joana gostou. Eu falei, mas ela tá gostando? Ela falou, ela tá adorando, porque você acabou comigo. Eu tava lá com minha esposa assistindo, a Jane fazia, eita, que mentora braba isso é, porque você não viu, mano. Exatamente. Essa coisa de achar que somos fofinhos, assim, não... Exatamente, é isso que eu queria levar para o filme. Até porque quem vê Joana, quem ouve Joana, quem se comunica com Joana, sabe que ela de fato é assim. Existem os espíritos mais fofinhos, não é o caso de Joana. Ela é muito assertiva. E eu tenho certeza que aqui, nesse espaço mesmo que eu estava aqui escrevendo, com aquele cãozinho ali latindo para as paredes e subindo nas paredes, vendo o espírito o tempo inteiro, hoje, pelo jeito, a gente está bem acompanhado, porque ele está calmo, ele está distraído. E eu sabia que eu também estava daqui, desse lado de cá, me dava um branco, assim, de vez em quando, me dava se eu não tivesse concentrado, se eu fosse, por exemplo, almoçar, beber uma taça de vinho, quando eu voltasse a escrever não saía nada. Então, também tive que ter a minha disciplina para poder escrever, me conectar, enfim, com o plano espiritual. Apesar de eu não ser médium ostensivo, não ter nada, eu sou uma pessoa sensitiva, que recebo as minhas intuições e tal, mas não sou um médium, né? Sou um diretor de cinema, né? Não sei não, viu? Não sei não, Alessandro. A sorte que eu tive de poder chegar nesse projeto aí com o pessoal da Intelitera, Luiz Saigusa, né? Também com a sua dica para eles. Nos bastidores, o que a gente vê... Eu estava lá, tive a chance de acompanhar alguns dias da filmagem, foram quase 2 semanas que eu pude estar presente.
e a gente via um Clóvis extremamente focado, extremamente também conectado com toda a equipe. Tinha os momentos em que ele se retirava, se recolhia, a gente percebia que ele estava revisitando alguma cena porque ali não encaixou aquela palavra, e sempre numa conexão muito intensa. Então, Clóvis, eu tenho minhas dúvidas aí sobre essa sua mediunidade, tá? Porque uma coisa que eu tenho claro para mim, desde o começo, é que, conforme eu fui entrevistando todos os diretores, todos os atores que estavam envolvidos, nenhum, Rossandro, foi por acaso. Quando você pega o livro, você está com o livro aí, né, mano? Que eu quero, antes de te mostrar o livro, Dani, eu quero fazer uma coisa aqui, típico de quem não é jornalista, né? Como eu não sou jornalista, eu esqueci de dizer uma coisa óbvia, e estão perguntando na internet. Que filme é esse? Nós estamos falando do filme Divaldo, o Mensageiro da Paz, que esteve nos cinemas e já está à disposição na net, nos dispositivos de você alugar os filmes ou comprar até para ajudar a Maçã do Caminho. Então, é Divaldo, o Mensageiro da Paz, que foi dirigido e roteirizado por nosso querido amigo aqui, que está conosco, Clóvis de Mello, e Dani, minha querida Daniela Migliari, minha querida irmã. Ela foi acompanhar o filme e fez os bastidores do filme nesse belíssimo livro que eu recebi das... Olha que livro bonito, gente. Um livro cheio de imagens. Deixa assim alto, grande mesmo, para poder mostrar. Ele vai mostrando todos os bastidores do filme, dos artistas, das cenas, sabe? É um livro lindo, o filme é muito lindo, está à disposição, tem cenas assim muito tocantes. Quando a gente termina de assistir o filme, a gente volta assim, motivado com a tarefa. É isso mesmo. Temos que declarar a consolação para as pessoas. A mensagem final para mim é essa. Quando a família diz assim, vai lá, filho, olha nos olhos de todos eles e diz que não existe, a morte não existe, diz, eu vou fazer isso, a minha sensação é, eu também, eu preciso gritar aos cantos e consolar, especialmente num momento como esse que a humanidade está. Mas fala, Dani. O que eu estava querendo dizer é o seguinte, é que houve essa condução cuidadosa da Joana durante anos, preparando, reunindo a equipe, apoiando, né? E a gente foi vendo mesmo que na escolha de cada um deles havia um cuidado, que aquela pessoa estava envolvida com um papel que tinha a ver, sabe, com uma coisa da vida dela, com algo que ela estava atravessando, e eu pude, nas entrevistas, perceber isso. E o livro dos bastidores em si virou um filme do filme, mostrando o que foi na vida de cada diretor, de cada ator, para poder chegar até ali, e o quanto ela foi generosa, porque cada um foi tratado e foi cuidado. E eu também, no processo de escrita do livro, até como consteladora familiar, eu pude constelar essa história e ir entendendo, e culminando no final com uma entrevista ao próprio Divaldo. E o próprio Divaldo, ele no começo, ele ficou muito sem jeito, né, Clóvis? Ele ficou assim, poxa, mas um filme sobre mim? Tudo começou com o pessoal, com o Girão, com a Estação da Luz, lá no Ceará, e eles dizendo, é importante, né, que seja em vida, que você possa participar. Ele resistiu muito. 5 anos, um trabalho incansável. Ao contrário do que muitos dizem que poderia ser um ato de vaidade, alguma coisa assim, pelo contrário, foi um desprendimento absoluto dele soltar a vida dele para ser usada no filme em prol de todos. Não, e cabe aqui dizer que, desculpa, Rossandro, que no primeiro contato que eu tive com ele, o projeto já existia, um trabalho fantástico da Estação da Luz, de persistência, do Eduardo Girão, do Sidney, dos roteiristas que começaram o projeto. E a primeira coisa que o Divaldo me falou assim, olha, eu quero que seja um filme que tenha bom humor, porque eu sou uma pessoa bem-humorada, mas que eu não tenha nenhum tipo de protagonismo, porque eu sabia disso, ele veio de encontro ao que eu queria. Eu falei, eu não queria fazer um filme sobre o mensageiro, eu queria fazer um filme sobre a mensagem. Sim. E quando eu falei isso com ele, dependendo de para quem você fala isso, a reação pode ser a pior possível. Mas o Divaldo é tudo aquilo que as pessoas acham que ele é de fato. Ele realmente vive isso. E ele falou, eu não quero nenhum tipo de protagonismo e o filme tem que me representar nesse sentido. Entendeu? Eu tenho que ser esse aprendiz, porque eu continuo aprendendo. Né? Sim, e então... conseguiu. E uma coisa que quando falando de Joana ser brava, assim, demanda, né? E muitas pessoas escutam as histórias do conto da minha mãe, quem escuta percebe que ela... Eu acho que a gente tem o mentor que precisa ter, né? Assim, eles sabem como é que a gente é e sabe da necessidade, muitas vezes, a disciplina não é uma coisa que você...
Claro que eu imagino que ela deve ter um amor e um carinho muito grande por ele, deve ter tido momentos em que ela expressou isso muito claramente. Só que, assim, no recorte da vida, a gente mostra os momentos de aprendizado. E no momento de aprendizado, muitas vezes é preciso mais essa ação mais afirmativa. E só para a gente fazer um ponto com a realidade atual, né, que a gente está vendo agora, muitos dos pais e mães que estão desesperados em casa agora, com os filhos em casa, porque viviam num processo profundo de terceirização dessa educação dos filhos, eles estão justamente por isso, porque não são afirmativos, né, no momento que tem que ser. Acham que o amor é somente bajular, né, satisfazer, agradar. E muitas vezes é ir de encontro àquilo que você está querendo naquela hora, mas que no fundo não é bom para você. E a gente sabe disso. Então, não é diferente com o mentor espiritual, que tem uma responsabilidade de tutela sobre o indivíduo e que, de fato, sabe que muitas vezes é preciso, como você fez esse seu trabalho com o ego mesmo, o seu próprio ego, né, Clóvis? Assim, que eles também têm essa função de não deixar que o nosso ego não embace a mensagem, porque mais importante que o mensageiro, de fato, sempre é a mensagem. Mas aqui estão dizendo para a gente não dar spoiler do filme, mas infelizmente a gente está dando alguns spoilers, mas é bom porque é para as pessoas irem atrás. E aí Jaime diz o seguinte, nosso amigo Jaime Ribeiro, ele manda um superchat aqui no YouTube dizendo assim: Clóvis, por mais filmes espíritas, não desista da gente, não somos piratas. Maravilhoso. E até pede para fazer mais filmes, né? Refilmar Kardec, uma outra versão no seu estilo. Acho que eu sonho um dia, Cláudio, em que a gente possa ter uma minissérie no Netflix ou em TV de streaming, assim, sabe? Que a gente possa produzir inclusive para funcionar, feita para a humanidade, não para os espíritas, porque às vezes as pessoas vão esperando uma palestra. Uma coisa. Por que ele não falou de reencarnação? Por que não ficou convencendo de reencarnação? As pessoas ficam querendo que, na linguagem do cinema, que é para atrair todo mundo, que haja uma espécie de proselitismo. De doutrina, exatamente. Até porque o espírita que está com 50 anos e não entendeu o que quer dizer o livro dos espíritos ou o Evangelho segundo o Espiritismo, ele só vai aprender na próxima encarnação, ele vai aprender nessa, né? Entendeu? Então a gente tem que fazer para aqueles que estão se matando hoje. Que essa era uma grande preocupação de Joana. O suicídio, né, que a Organização Mundial de Saúde declama aos 4 cantos que o suicídio vai ser a maior causa de morte do planeta daqui a pouco. E agora vai piorar muito isso. Exatamente. Então, foi um filme para quem realmente não tem crença nenhuma, para quem não acredita em nada, para acender uma luz nesse sentido. E tirar o livro, meu sonho, Jaime, respondendo a você, eu acho que Kardec não tem que ser refeito, porque Kardec é um filme belíssimo, belíssimo. Não tenho a menor dúvida disso. A gente tem tanta história, né? Leon Denis, né? Tem tanta coisa no espiritismo para ser mostrada que, assim, refazer coisas eu acho que nem faz muito sentido. Mas porque foi tudo muito bem feito à sua maneira, ao seu tempo e tal. O meu sonho hoje é tirar o espiritismo da prateleira dos esotéricos, da religião, colar ele com a ciência, colar ele com a vida das pessoas. A gente tá muito mais próximo dos espíritos do que a gente imagina. Então, quando você vê um filme como Ghost, à época, ele era um filme que era uma ficção científica, entendeu? Por isso eu fiz os meus espíritos não fazem não aparecem, não estão transparentes, não tem nada. Os meus espíritos estão do lado da pessoa, porque eles realmente estão do nosso lado. Então, eu queria deixar essa linha o mais tênue possível, assim, fazer com que a diferença seja a maior possível, até porque quando você está do lado de uma pessoa, um espírita do porte do Divaldo e até da Iraci Campos, que é uma pessoa que também me ajudou muito durante o processo aqui do Seja Barra aqui no Rio. Quando você está do lado deles, eles o tempo inteiro estão olhando de volta. Você fica do lado deles e aí o Edivaldo está olhando praticamente através de você, entendeu? Então você olha e fala, tomara que seja um gato, né? Que ele esteja olhando aqui dele. Porque é de uma interação, de uma fluidez inacreditável, né? Inclusive tem uma história com Joana, porque desde que acabou o filme eu queria fazer com a Regiane Alves, para brincar um pouco assim com o Divaldo, brincar com o humor dele, é muito bem humorado. Eu falei, vamos fazer uma tiração de sarro aqui com o Divaldo, vou vestir Joana de novo, a Regiane de novo de Joana, no último dia de filmagem, colocar ela no cantinho de Joana, lá assim, que tem um recanto de Joana lá na Mansão do Caminho, e falar para Divaldo, olha aí pela janela, você está vendo aqui também, eu estou vendo aqui também Joana, será que eu estou vendo? De tanto conviver com o espírito e tal. Bom, não deu para fazer. E aí, um ano depois, no Congresso Espírita do Seja,
Divaldo estava lá, ia fazer uma palestra, talvez você tenha até estado também palestrado lá. Foi. E aí, quando o Divaldo estava no camarim, quietinho lá no cantinho dele, e eu pedi para Rose Versosa e para Carla Monteiro vestirem novamente Joana. Pô, o figurino tá aí, tá. E a maquiagem, tá? Vamos deixar ela igualzinha. Deixamos ela igualzinha, Regiane. Peguei ela em casa, levou, ela se vestiu. 1 ano isso depois de ter acabado o filme. Se vestiu de Joana novamente e levamos para encontrar Divaldo. Aí eu entrei com ela no camarim, assim, tinha umas 3 ou 4 pessoas. Falei, Divaldo, eu tô com uma pessoa aqui que queria ver se você tá vendo se é uma viagem minha, se eu tô ficando doido e tal. E aí, quando nós entramos para falar isso, todo mundo caiu de choro, chorando compulsivamente, e só Divaldo rindo. E a Regiane tremia, não conseguia falar nada. E ela falou, Divaldo, eu não estou conseguindo falar nada, desculpa, eu estou tremendo, eu não consigo falar nada. Ela falou, você está tremendo assim porque ela está do seu lado. Joana está aqui do seu lado. E ele olhava, entre eu e a Regiane, ele olhava para o meio e falou assim, é incrível como vocês ficaram parecidas. Ele estava ao mesmo tempo vendo um lado e o outro lado da vida. Então, não tem como... aconteceram coisas ao longo do processo que não tem como você negar, né? Não tem como você dizer que essas coisas não existem mais. Eu acho até que é um idiota, desculpa aqui o termo, mas somente um idiota não acredita em reencarnação. Só uma pessoa completamente... Eu posso falar, vocês são espíritas, estão dentro do movimento, a opinião de vocês tem muito mais peso do que a minha, desculpa, Jaime. Eu posso falar, mas só um idiota não acredita em vida após a vida. É isso, entendeu? Então, e é isso aí. Não tem muito o que falar. Gente, eu queria até chamar, Clóvis, assim, corroborando um pouco com o que você está dizendo, que doutrinariamente a gente vê, né, a universalidade dos espíritos, ela vai acontecendo em diversos outros pontos do globo ao mesmo tempo, em outras filosofias, em outras religiões, e eu acho que ela tem um ponto muito forte lá na Disney, né? Até focando aí no nosso tema, porque assim, o cinema, né? Agora os streamings, toda essa visão mesmo que vai alcançando por meio dos jornalistas, dos escritores, dos artistas mesmo, a arte do escritor que escreve um roteiro, como você escreveu o roteiro, com todo o suporte da espiritualidade, tem horas, assim, até os princípios, por exemplo, das constelações familiares, que é o estudo das leis naturais, né? A gente vê, né, que o estudo das leis divinas é o estudo das leis naturais no livro dos Espíritos. Quando a gente olha também, né, as constelações familiares, são as leis naturais que regem os relacionamentos. E tem filmes e filmes e filmes trazendo isso, porque a mesma natureza que age num espírita está agindo em todos os pontos do globo, em todas as expressões, né? E eu vejo, assim, que o cinema, como você colocou, Rossandro, o exemplo de Ghost... enfim, ainda que seja de uma forma como ficção científica, já é um início, né? Algo que a gente vai entrando em contato com uma possibilidade, né? E isso vai sendo refinado, como tudo vai sendo refinado com o tempo. Talvez um dia numa Netflix da vida, com uma minissérie, né? Talvez com outros filmes que você venha fazer. E assim, eu acho que a gente tem que confiar. A espiritualidade está fazendo isso em diversos pontos. Eu vejo muito isso também presente para o pessoal que vai reencarnar na próxima, Clóvis, nos desenhos animados. Tem demais. Sim. Não, o Walt Disney era claramente um espírita. O Walt Disney, o início de Walt Disney, do próprio Walt Disney, do fundador, né, do idealizador da Disney, que deu o nome à Disney, ele é claramente um espírita. Você vê os desenhos animados do início, Mickey e tal, tem diversas historinhas que estão claramente inspiradas numa coisa que não está na matéria. Né? E agora, respondendo ao Jaime, que eu vi que tem aqui um outro filme e tal, a gente está preparando um filme, quem puder ler, um novo filme baseado no livro Sexo e Consciência, de Divaldo, que na realidade Divaldo não aparecerá mais nesse filme, mas são histórias da vida dele com pessoas com crises na área da sexualidade, que eu acho muito importante. Então, eu acho que falta, Rossandro, esse clique, assim, da gente sair dessa prateleira do esotérico, da ficção científica, e conseguir tocar esse coração mais endurecido, eu conseguir fazer eu estou até pensando em escrever uma peça de uma pessoa conversando com a própria alma, talvez você possa até me dar uma assessoria nisso, que é uma peça de comédia, porque eu acho que assim, o espiritismo combina muito com comédia, o universo espiritual
combina muito com bom humor. Eu não vejo o espiritismo dissociado disso. Sim. De seriedade, né, doutrinária, muita seriedade doutrinária, mas bom humor, leveza, né, que eu acho que é uma característica muito bacana do espiritismo. Chama Mariana Xavier, viu, que é espírita. Sim, Que fez Minha Mãe é uma Peça, que é a filha da personagem principal, né? Sim, é ótima. E é uma atriz eu já entrei em humorista. contato com ela, sim. Mas enfim, a gente eu estou pensando em todas essas coisas assim para entrar de uma outra maneira, né? Para ser mais contemporâneo, assim, para estar mais na nossa vida, das pessoas que estão nas empresas. Eu acredito que, obviamente, a gente tem é muito claro isso, é muito comum, muito natural até, e a gente olha isso com muita compreensão, que tem pessoas que não aceitam novas linguagens, tem pessoas, por exemplo, os amigos da Lua, tem gente que critica, né? E é interessante porque, assim, o que os amigos da Luz fazem, por exemplo, eu consigo mandar teu filme para pessoas não espíritas assistirem, eu consigo até mandar os vídeos do Amigo da Luz até para muitos parentes evangélicos, eles acham muito legal, dizem assim, como eu queria mandar para a minha igreja isso aqui, porque é realmente bem assim, mas às vezes eu não consigo mandar uma palestra, porque aí parece que eu estou... A arte é interessante, se eu mandar uma palestra, parece que eu estou fazendo proselitismo, eu estou querendo converter a pessoa, mas quando eu mando uma música, Tim Vanessa, do Grupo GAN, aqui do Grupo Acorde de João Pessoa, dos grupos aqui de Campina Grande, tem uma arte espírita grande, até queria falar um pouco disso assim, Cláudio, o movimento espírita, ao mesmo tempo, ele é grande e ele é pequeno, em que sentido? Para quem vive viajando, a gente tem uma consciência do tamanho que o movimento espírita tem, do tamanho da produção, inclusive artística que tem, mas ela não se comunica. Sabe, por exemplo, tem músicas belíssimas aqui do meu estado que ninguém conhece no país todo. Acho que você aí tem, talvez, Tim Vanessa, que eu acho que seria Tim Vanessa, seriam a grande referência de música que quase todo o movimento espírita conhece, mas tem muita gente boa, sabe, que tem uma produção da arte muito bonita. Eu fiz parte aqui em Campina Grande, eu fiz teatro quando eu era adolescente, fazia peça. Numa das peças, eu fui o cara que rejeitei José Maria e Jesus, que estavam querendo dormir na minha casa e eu expulsei. Olha que papel que eu peguei. Dani, pode rir. E, inclusive, há 4 dias atrás, um dos amigos meus de Juventude Espírita, com 44 anos, desencarnou de Covid. E a gente fez me ligaram, né? Aí eu fiz assim, gente, eu vou abrir uma reunião do Zoom, vamos reunir a Juventude Espírita daquela época e vamos nos consolar e comemorar o nosso amigo, né? E a gente pegou as fotos dele, ficamos mostrando, lembrando das músicas, pegamos violão, um cantor de um lado, outro cantor do outro, lembrando das coisas que ele fazia, aquela vontade de estar lá abraçando os pais, filho único, né? A gente querendo estar junto, assim, e a gente percebe, assim, como foi importante naquela época, para mim, Clóvis, e eu queria tocar nesse assunto para vocês entenderem, como a arte espírita, naquele momento da juventude, foi fundamental para me manter na casa espírita, né? Até hoje eu componho músicas espíritas, eu compunha música, tinha um grupo de amigos que fazia teatro mesmo, né? Tinha recital de poesia. Nós tínhamos um festival de arte e cultura espírita na minha cidade, que já estava 3 dias no teatro por ano, aí alguém entrou, achou que não tinha sentido, que a arte era obsessão de jovem, enfim. Mas o festival foi retomado, chama-se FACE, Festival de Arte e Cultura Espírita, acontece aqui, é produzido pela Associação Municipal de Espiritismo de Campina Grande. O ex-presidente Ivanildo, meu amigo, ele retomou o FACE, Josineide, que é atual presidente, mantém, então é um festival muito legal, que eu acho que esse ano vai ter que ser virtual, talvez, mas a gente traz teatro, música, dança, assim, a gente foi muito, muito importante, a gente tem a importância da arte, mas eu acho que a arte espírita precisa se comunicar, precisa ser conhecida para o país todo, sabe? Para que a gente possa ter a dimensão de como ela realmente é grande, sabe? O próprio Girão, a própria família Girão, o Sidney e o Eduardo, tem um festival de teatro transcendental que é fantástico, fantástico. Festival de cinema. Festival de cinema e teatro transcendental, é fantástico o trabalho deles e pouca gente conhece. Apesar de ter muita gente conhecendo, mas no universo... O que vocês acham que tem dificultado a gente dar a arte espírita? Lembrando, quando tem lá funções da prece no Livro dos Espíritos, né?
pedir, agradecer e louvar. E eu acho que não tem uma das formas mais belas de louvar do que pela arte, né? Sim, sim. Por que a dimensão do louvar no movimento espírita ainda não alcançou o tamanho que necessita ter? Eu acho que a palavra é essa, necessita ter. Eu acho que porque o espírito é muito, digamos assim, tímido, é muito introspectivo, né? A doutrina espírita é uma doutrina que te leva para dentro. Ela te convence da alma, né? Para o teu reencontro com a tua alma, com o teu ser, com o que você é de fato, com a tua porção divina, né? Com a tua divindade interna, com aquilo que realmente te anima, né? E, ao contrário de outras religiões, você pega o evangélico, eles berram, gritam, né? Como eu vi até uma frase impressionante, assim, num muro, que o cara que era vizinho de um centro evangélico, de um templo, que colocou assim no muro, pô, grita embaixo, Jesus Cristo não é surdo. Porque realmente é muita gritaria, muito louvor, muita coisa, e eles se comunicam dessa maneira, e eles se expandem, eles fazem barulho do jeito deles, e não vai aqui nenhuma crítica, porque a gente sabe a quantidade de ectoplasma que é gerado num culto evangélico e que a espiritualidade usa muito disso para curar, e né, a medicina espiritual usa muito disso, né, quando houverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, e aquelas pessoas estão ali em nome da fé, em nome da salvação, em nome de encontrar uma palavra de carinho, de conforto. Na igreja a mesma coisa, a missa tem todo um espetáculo, tem todo um teatro, tem toda uma mise-en-scène, então é tudo muito para fora. E durante o filme foi muito comum as pessoas, nas pré-estreias por aí chegavam evangélicos, chegavam católicos, uma pessoa do candomblé, todo mundo mais extrovertido, todo mundo tem rituais, né? E o espírita não tem ritual nenhum. Né? E aí alguém lá no finalzinho fala assim, eu sou espírita. Quase com vergonha, quase com medo de dizer aquilo. Entendeu? É muito discreto, o espírita é muito discreto. E algumas palestras que eu fui fazer para divulgar o filme em alguns centros espíritas, eu falei, a gente tem que bater no peito e dizer que é espírita. Sabe? Bater no peito, gritar que é espírita. Eu acho que está faltando um pouco isso, e um pouco de renovação também, das pessoas mais novas também serem convidadas a falar nas palestras, também serem convidadas. A gente vê aquela velha guarda, digamos assim, que são aqueles espíritas basilares que todo centro espírita tem, e que eles fazem as palestras deles. Eu acho super importante que eles estejam nessa retaguarda, dando sustentação moral, espiritual e doutrinária, mas eu acho que essa palavra que vai lá para frente do microfone tem que ter espaço cada vez mais para as pessoas jovens, para as pessoas que estão vivendo a vida, estão vivendo o dia a dia duro, né? Então eu acho que essa renovação do microfone espírita, né, na minha opinião, ela tem que acontecer o mais rápido possível, né, para que a gente grite aos 4 cantos essa doutrina libertadora, né? Libertadora, porque que eu fiz questão muitas vezes de colocar no filme, quando você diz que a solução dos teus problemas está no que você pensa e no que você sente, isso é absolutamente libertador, porque o poder está em você, o poder não está no outro, não está na confissão, não está no perdão, não está no padre, não está no terço, não está na água benta. O poder está em você, naquilo que você pensa, naquilo que você sente. Então, se a gente parte desse princípio, isso é absolutamente libertador. Né? Você saber que eu posso controlar essa reunião, eu posso saber que eu estou partindo para uma reunião difícil, para um encontro de família, ou para o fórum para discutir coisas horrorosas, e se eu mentalizar que o plano espiritual está indo na minha frente, e apaziguando aquilo tudo, levando paz para aquilo tudo, fazendo com que os bons espíritos estejam preparando aquilo, quando você chega lá, metade dos teus problemas estão resolvidos. Né? Então é de dentro para fora essa doutrina, não tem salvação de fora para dentro. Então a gente tem que gritar aos 4 cantos isso, porque essa juventude não combina com doutrina. E se tem alguma coisa que combina com essa juventude, que não combina com doutrina, é a doutrina espírita, porque ela é absolutamente libertadora. Né? Então eu acho que esse discurso tem que acontecer, na minha opinião. Assim, eu falo de fora, eu sei que é difícil dar essas opiniões quando você está dentro do movimento, mas assim, eu sinto isso e senti durante o projeto o quanto é libertador isso, né? O quanto eu aprendi convivendo com a espiritualidade assim mais de perto, né? A gente tem digamos assim, um momento, existe uma distância entre a velocidade de transformação das coisas e a adaptação institucional para essas mudanças.
Só que muitas vezes, se a gente ficar refletindo muito, temos que ter muita cautela, a gente é atropelado pelos acontecimentos. Então, né, a lei do progresso, ela opera, não é com a nossa vontade, o nosso desejo, ela opera porque ela é uma lei, e como lei que é, ela simplesmente acontece, como a gravidade. O fato de eu não gostar da gravidade não vai significar que se eu pular do prédio eu vou flutuar, eu vou cair. Então, o fato de eu não entender que o progresso está acontecendo não vai impedir. Inclusive, a próxima live de domingo que vem vai ser sobre a comunicação espírita, né? Vai ser com 3 pessoas queridas da comunicação espírita, então a gente vai poder até aprofundar esse assunto, mas meio que aqui já fazendo um convite e lançando um pouco sobre essa discussão que a gente está fazendo aqui agora, é o seguinte, eu comparo, por exemplo, quando eu entrei no movimento espírita, as juventudes eram maiores, e o movimento de jovens eram muito maiores, e foi diminuindo, né? E aí eu comecei a perceber que eu ia para os centros espíritas e quase não tinha ninguém. Teve centro espírita que eu fui, não tinha ninguém comendo 50. E eu perguntei, meu Deus, como é que vai ser isso aqui depois? Só que quando começou o movimento de redes sociais, eu comecei a ver centenas, dezenas de jovens espíritas nas redes sociais. E, inclusive, a gente vai fazer também esse debate com os digitais influências espíritas novas. Foi igual o Roda Viva. A gente vai inovar aqui na linguagem. E aí você tem jovem espírita que tem mais de 100 mil seguidores. E aí você imagina, uma pessoa que está seguindo um jovem espírita, que é um canal espírita de jovem, e tem 100 mil seguidores, significa que tem 100 mil jovens que não estão nas casas espíritas, né? E assim, o movimento espírita, ele se permite a crítica, porque Kardec sempre nos permitiu isso, da gente fazer essa crítica. Não é criticar as pessoas, porque aqui não é um jogo de culpados. É uma tentativa de encontrar culpados, é uma tentativa de refletir sobre os erros que cada um de nós comete, por exemplo, né? Então, assim, quando a gente pensa nisso, a gente pensa na necessidade, e aí que eu acho que você fala muito disso, e eu insisto muito nisso, tanto assim que eu procuro sempre trazer aqui, nesse debate, pessoas que o movimento não conhece, para que o movimento conheça, né? Como o próprio Jaime, eu já fiz até um workshop junto com o Jaime, no Paraná, em Maringá, e fomos nós dois que fizemos juntos. Eu falei, Jaime, você vai fazer comigo. Fiz isso muito com o Dani, fica empurrando, tem hora que ela para de empurrar para os cantos, eu empurro, porque eu acho que tem muita gente boa para falar, tem muita diversidade aqui para falar. Fora os jovens que tem que ser incluído, tem muita gente boa que não está sendo vista, e a gente fica repetindo os mesmos personagens, sem nenhum demérito a isso, mas é só para a gente entender. Quando a gente olha para os outros movimentos religiosos, a gente vê justamente essa movimentação de diversidade muito grande, né? Eu entendo também quem fica preocupado, e entendo que é uma preocupação genuína. Por exemplo, quem se preocupa com pureza doutrinária não é porque é ruim, porque é perverso, não, porque é tolher. Não, é uma preocupação genuína, uma preocupação de não distorcer. Mas a gente tem que ter cuidado para que essa preocupação não chegue ao ponto de evitar digamos assim, a disseminação, porque eu vou te contar uma experiência pessoal. Uma vez teve um momento aí que me boicotaram num evento, certo? Tá. E aí eu já tinha passado por isso outras vezes. A primeira vez eu fiquei muito mal mesmo, mexeu comigo, eu fiquei triste, chorei pra caramba. E dessa vez eu tava mais tranquilo, mas eu chamei uma das pessoas que eu sabia que poderia conversar com uma das pessoas que podia estar equivocadamente fazendo isso, inclusive porque isso depois foi desfeito e a gente dialogou e ficou tudo muito claro. Eu disse assim, eu queria dizer uma coisa, isso que eu faço não tem a ver comigo. Sim, eu nunca fiz um curso de oratória, então pensa, eu nunca fiz um investimento para isso acontecer, então é uma coisinha que veio de antes. E assim, toda vez que você impede que um cantor espírita, que um expositor espírita, que um filme espírita chegue onde tem que chegar, aí a culpa é de quem está impedindo. Então, cada alma que não é consolada por uma voz que podia chegar àquele coração, a conta não é minha. A conta é de quem está impedindo, mesmo que seja com a melhor das intenções, porque Kardec lá pergunta, e se tentarem atrapalhar o progresso? Não vão conseguir, mas se acreditarem que estão fazendo o correto, ainda assim não vão conseguir, e se insistirem, serão trucidados pelas engrenagens que tentam fazer parar. O que a gente pensa, fazendo uma discussão agora para fora do movimento espírita, mas que tem a ver com o que a gente está falando? O Yuval Harari, que faz o livro Sapiens, Homo Dio e as 21 lições para o século XXI, que é o grande pensador do momento, e que faz uma discussão profunda sobre um conjunto de disrupturas tecnológicas que estão acontecendo com a nossa vontade, estão acontecendo. Simplesmente, quando começou o processo pandêmico, eu achei entrevista dele em tudo que foi lugar, já inclusive viu ele pessoalmente aí em São Paulo, assisti mais ou menos há um mês atrás uma entrevista dele numa TV da Índia,
fantástica a entrevista, ele dizendo o seguinte: tudo aquilo que eu estava dizendo de disrupturas tecnológicas, em que tecnologia iam destruir instituições que estavam teimando em se manter enrijecidas, ia chegar uma tecnologia que ia pulverizar tudo. Como a gente está vendo aí, moeda digital ameaçando o dólar, a paridade do dólar no mundo, a própria China criando uma moeda digital, a gente vai sair dessa pandemia com discussões na área da geopolítica, transformações institucionais, fortalecimento ou não da União Europeia. Não vou nem falar daqui para a gente não deprimir, né? Mas só para a gente ter uma visão mais externa, para não parecer que a gente está falando uma coisa local, que não quer nada disso. Ele diz assim: tudo isso que estava acontecendo agora ganhou um grau de velocidade muito maior, trazendo agora o movimento espírita. As transformações tecnológicas estão fazendo com que isso aconteça. Quer ver uma preocupação minha, Cláudio? Seu João e Dona Maria, que nunca tinham assistido uma palestra espírita na internet, estão tendo que fazer isso agora. Certo? Eu já estava vendo o movimento de muitas casas espíritas começarem a ter menos gente, porque as pessoas estão assistindo mais online. Porque no online você assiste o que você quer, e não o que lhe obrigam a assistir. Não é assim? Porque muitas vezes, justamente por não dar essa diversidade de fala, você ia para uma instituição e as mesmas pessoas dizendo as mesmas coisas. É muito mais um trabalho, sem perceber, de culto à personalidade do que de transmissão da mensagem, estava impedindo que novas vozes acontecessem. As pessoas começaram a deixar de ir para as casas. E começaram a dizer: eu quero escutar a palestra de fulano no YouTube, tá lá, e agora inclusive ao vivo, né? Todo lives virou a coisa do momento. Então, assim, quando nós retornarmos à normalidade, que não vai ser a normalidade de antes, mas esse novo normal, quando nós retornarmos e essas pessoas que começaram a usar tecnologias entenderam como é fácil, como elas podem ter mais acesso, eu acho que isso vai criar uma pressão, sabe, de mudança. E aí eu passo a bola para a jornalista, que é nossa querida Daniela Migliari, porque ela entende isso melhor do que eu, especialmente no campo da comunicação de um modo geral. O que tu acha, Dani? Eu vou começar até falando como consteladora mesmo, Sandro, porque a relação entre o antigo e o novo é algo que tem um peso para que a gente possa continuar, né, na lei do progresso, seguindo, só que em conexão com o que foi. Então, o que eu percebo é o seguinte: muitas pessoas, em alguns momentos, eu digo todos nós, né? A gente, para poder romper, para sair de casa mesmo, um adolescente, ele começa a entrar num processo natural de rebeldia, e é até saudável, você é psicólogo, você sabe melhor, e a gente começa a entrar nessa ruptura para que a gente possa ir para esse novo, né? E é natural que os mais velhos queiram conservar, queiram se manter naquele antigo, né? E aí, digamos assim, do denominador comum entre esses dois mundos, algo novo vai surgindo. E o que eu percebo é que o cuidado todo que vem na história do espiritismo, porque o próprio Kardec, ele tinha muito essa postura científica, mas ele era também um homem extremamente aberto. E ele falava: se você vai criticar algo novo, você primeiro tem que saber do que você está falando, você tem que estar lá para poder falar, ao invés de você sair criticando em antemão. Ele também nos pediu para que a gente continuasse espiritizando, para que a gente continuasse em contato, né, com os espíritos, para que isso pudesse seguir se renovando, né? Eu lembro, a minha formação principal é jornalismo científico, e quando eu cheguei no espiritismo, que eu não conseguia aceitar qualquer visão de fé cega, eu não conseguia me entregar para algo que não fosse racional para mim. Então, quando eu encontrei essa fé raciocinada, quando eu encontrei esse caminho de questionamento e principalmente de mente aberta ao novo, né, foi o que mais me chamou a atenção para que eu pudesse mergulhar no espiritismo, que é isso que o Clóvis está dizendo, da gente trazer o espiritismo para essa visão de dia a dia. Para mim, principalmente, que sou casada, nós temos 3 filhos, de uso dentro de casa, entendeu? De eu compreender que o centro espírita não pode ser esse culto à personalidade, e a minha casa está todo mundo sofrendo, marido sozinho, filho sozinho, e eu lá no centro espírita, entendeu? Eu comecei a perceber como que eu posso trazer isso para a minha vida, estar no centro espírita, com equilíbrio, estar ali convivendo, está ali tendo contato com tudo, mas para que aquilo seja uma escola, seja um posto de gasolina para que eu possa me renovar, aprender a fazer caridade no centro, aprender, sabe, a conviver com o diferente, para que eu consiga também levar isso para dentro de casa e viver isso na minha relação com o marido, com filhos. Então, assim, eu sinto que a gente tem que conseguir manter um equilíbrio, porque começou a se estabelecer um modus operandi do que é ser espírita,
que se enrijeceu com o tempo. E óbvio que o pessoal mais novo que vai chegando vai falando, mas eu posso fazer dessa forma só? Não tem uma outra forma que eu consiga não ficar nessa rigidez, num culto mesmo a um processo que não está tendo conexão com a minha realidade, no meu trabalho, dentro de casa. Então, assim, sem se desfazer do que foi, porque foi como foi e nos trouxe grandes ganhos, mas se renovando com algo novo, com uma perspectiva que agora a pandemia nos empurrou para isso. De todo jeito, a pandemia nos colocou em contato com... Eu quero... Olha, por exemplo, eu tenho que passar uma pilha de roupa. Hoje é o dia, domingo. Então, tá lá minha pilha de roupa esperando. É a hora que eu pego as lives mais longas, as palestras mais longas, e que eu vou, inclusive, imantando cada roupa que eu vou passando com aquela vibração que eu vou ouvindo. Mas eu tô em casa, eu tô conectada com a minha família, estou a serviço. Então, eu acho que, de uma forma ou de outra, aquilo que você falou, de ser mastigado pelas próprias engrenagens, a vida nos puxou para dentro de casa para que a gente pudesse colocar em prática aquilo que a gente vem estudando e falando tanto. Então, não dá só para falar, só para louvar, só para ficar dentro de casa. É um equilíbrio entre isso tudo, numa conexão com o que foi, que serviu, mas que a gente possa também se abrir para esse novo, entende? Não sei se respondi, mas meu pensamento é por aí. Se tem uma doutrina, desculpe, se tem uma doutrina, uma religião, né, que consegue fazer isso de forma mais rápida e mais fácil, é a doutrina espírita, que a gente, no fundo, está falando de energia, está falando de pensamentos, de sentimentos, de emanações, né, de vibrações, né? E esse meio aqui, apesar da frieza, quando você está em casa, consegue transformar o teu ambiente. É lógico que quando você vai ao centro, tem um ambiente de contrição, né, de acolhimento e tal, que às vezes a pessoa não encontra na casa dela. Mas talvez o que esteja se desejando é isso, não acabar com os centros espíritas, porque aquela experiência é luminosa, é aconchegante, é uma delícia ficar no centro espírita. Mas, de uma maneira geral, as pessoas mais leigas vão lá mais para tomar o passe do que para assistir a palestra. Então, não vem a hora de tudo aquilo acabar para que elas tomem um passe. Quando, na realidade, elas estão sendo curadas, não sabem que estão sendo curadas só ao longo da palestra. E aquela 45 minutos, 50 minutos que você fica ali ouvindo aquilo, prestando atenção, os espíritos estão te curando, os médicos estão te curando, enfim, tem todo um movimento do outro lado da vida que faz com que você saia dali restabelecido. Não é por causa do passe apenas que você melhorou. Evidentemente que sim, o passe magnético tem o seu valor, mas você o tempo inteiro estava sendo curado, tratado, enfim, acolhido, né? Mas quando você pulveriza isso em todas as casas, você vai fazer de cada casa, né, um mini centro espírita. Quando você consegue fazer com que a tua família, né, entenda que aquele é o teu momento, que aquele é o teu momento de iluminação, que de repente todo mundo prestando atenção naquilo vai ser melhor para a coletividade, a gente vai ter milhões de centros espíritas no Brasil espalhados em cada casa. Porque quando você põe uma palestra para ouvir, quando você ouve alguém falando uma palestra, você está contaminando todo aquele ambiente. Sim. Você está indo bons espíritos para aquele evento que você está criando. Então, eu acho que as coisas combinam, as coisas elas não precisam uma coisa acabar para a outra continuar, né, para a outra começar. Eu não teria feito um filme desse se não fossem todas as palestras espíritas que eu ouvi. Não só os livros espíritas que eu li, mas também tudo ao longo da vida, né? Mas também todas as palestras que eu ouvi, tantos palestrantes que são inspiradores, né, que são de todas as idades, né? Então, eu acho que é um conjunto de coisas, a gente não pode excluir nada, mas a gente tem que estar prestando atenção para o que eu acho que isso, inclusive, vai acontecer, essa revolução no estudo, né? No Ministério da Educação, porque assim, como você mantém entretida uma criança, a Ritalina virou a Coca-Cola, né, é o chuca-chuca, o grapete da nossa época, é a Ritalina. Porque a criança tem déficit de atenção. Como é que você não quer que a criança tenha déficit de atenção se ela interage com 70 mil aparelhos ao mesmo tempo, ela joga, faz dever, vê televisão, fala com a mãe, fala com os amiguinhos em Nova York jogando. Aí ela vai para uma sala de aula, uma professora sentada num quadro negro ou em pé, falando para ela as coisas completamente
modorrentas, aulas modorrentas, na sua grande maioria, e eu acho que a gente, como acabou a mentira mesmo, eu decretei que acabou a mentira na minha vida, então eu acho que a gente tem que estar aberto para isso. É chato para um garoto de 12 anos, 13 anos, que está conectado com o planeta 24 horas por dia, você ficar diante de uma professora fazendo decorar aulas de química, decorar a tabela periódica o tempo inteiro. Tem o valor esse professor? Tem expertise para isso? Tem. Mas é chato. Como é que você mantém essa criança acesa nessa aula? Aí você dá a Ritalina para ela? Não dá Ritalina, amor. Transforma a tua aula numa coisa interessante, que essa criança vai se conectar a você. Então a gente tem que estar atento um pouco para esse movimento que está acontecendo no mundo, porque senão nós perderemos multiplicadores dessa doutrina. Né? A gente perceber, Clóvis, que a gente tem o centro espírita da Terra, né? A Terra, esse orbe, essa nave maravilhosa que está levando aí 7 bilhões de espíritos, além dos desencarnados que estão orbitando. A gente sabe que esses muros, essas visões convencionais, não tem jeito. O arrastamento da realidade, da vida espírita, ela e ela perpassa toda e qualquer crença, toda e qualquer, né, visão disso. Então, o que eu sinto é isso. O Rossandro foi a pessoa que realmente eu falo que eu era uma burrica empacada, porque eu não conseguia, justamente por todo esse medo, por esse peso, esse medo de ser criticada, o medo da exposição. A gente não está pronto para a missão. É a missão que nos apronta. Sim. É fazendo, indo lá para frente, fazer essa arte. Errando. Errando que você vai e conhece seus excessos. Hora do medo da exposição, hora da vaidade da exposição. Então, conforme a gente vai oscilando nesses dois pêndulos, a gente vai se experimentando para que a gente possa encontrar, poxa, eu me excedi aqui, fiquei muito vaidoso. Ou, poxa, aqui eu fiquei muito tímido. Né? Por que o espírita é tímido quando vocês falaram isso? Porque a gente tem esse medo de errar, a gente tem esse medo de ser criticado, de ser visto como vaidoso, aí a gente sente culpa, só que isso fica tão grande que vira um congelamento. Dani, mas sabe qual é a referência? Medo dessa exposição, a referência, né? Para mim, sabe qual é? E durante esse processo ficou bem claro, é a verdade. A verdade e a intenção tua por trás daquela... Eu estou colocando essa frase aqui porque ela é boa para quem está ouvindo, essa frase que eu escrevi, essa resposta, ou esse parágrafo, ele está servindo a quem está lendo de maneira amorosa, ou ele está servindo só ao meu ego? Eu sei que, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem um ego... É importante que a gente diga que é importante que a pessoa tenha ego, que tenha personalidade. Né? É a tua base, é o que te individualiza. Né? Você sem ego é mais ou menos como um ser amorfo. Um eletrocardiograma sem altos e baixos. Né? É a morte. Né? Você não tem ego, você não existe. É óbvio que tem. Eu sei que, de certa forma, eu também fui escolhido para esse processo por causa desse ego, porque tem determinadas coisas que precisam, ao longo do processo, eu fui enfrentando diversas embates, diversos obstáculos que queriam me tirar daqui ou dali. E nesse novo projeto, mais ainda, que fala de sexo, que provavelmente vai tocar em aborto, vai tocar em outros temas tão caros para a nossa sociedade, tão politizada, e que eu sei que eu vou encontrar embates internos, mas eu sabia que eu também estava sendo escolhido porque eu tenho esse ego, essa personalidade. Então, quando eu falo que o meu maior drama foi justamente controlar esse ego para saber qual é a minha intenção nesse momento? Essa frase está a serviço de quem? Está a serviço de mim ou está a serviço da mensagem amorosa? Então, quando eu tinha certeza que aquele estava a serviço da coisa amorosa, eu sabia que eu estava amparado pela espiritualidade, que aquilo eu não estaria respondendo desamparado, que eu não estaria sendo o único responsável por aquilo, eu estava investido da espiritualidade, eu estava investido do cristianismo mais puro, né, da mensagem crística. E isso afasta qualquer medo, porque você enfrenta isso da maneira mais olímpica possível. Né? Eu me lembro quando eu fui fazer... E chegou um momento que eu sou diretor, eu não sou roteirista, né? Eu não sou um roteirista de formação. E entre você fazer, eu tinha feito um primeiro tratamento, apresentei para o Divaldo, para algumas pessoas próximas ao Divaldo, e todo mundo concordou com aquilo. E aí eu apresentei para a Fox, na época, Fox depois virou Disney, e uma coisa é ali estar aprovado, outra coisa é aquilo virar um roteiro de cinema com 130 páginas, 100 páginas, 120 páginas.
E eu falei, Divaldo, a partir desse momento eu vou entregar para um roteirista fazer o filme, porque eu não sou roteirista, eu sou diretor. Eu entrei aqui, dei o meu palpite, você concordou e eu fiz um tratamento para apresentar para a Fox aprovar esse nosso argumento. Mas a partir desse momento é um roteirista que vai assumir. Ele falou, Clóvis, é você que tem que fazer esse roteiro. É você que tem que fazer. Aí eu falei, bom, essa altura do campeonato eu já me imaginei eu mesmo dando a maçã envenenada para Eva e Adão. Eu falei, bom, se o Divaldo tá falando isso, é porque eu devo estar devendo todas as infernos que eu fiz, agora eu vou pagar tudo. Porque eu vou ter que ser o primeiro a entender tudo isso que eu estou escrevendo. Eu vou ter que ser o primeiro espectador e o primeiro leitor, ou ouvinte, de tudo aquilo que eu vou colocar na tela. Então, o maior aprendizado era meu mesmo. Então, foi a primeira pancada no meu ego, falar assim, não, isso não é porque você é maravilhoso roteirista, porque ele sabe que você não é um roteirista maravilhoso. Você vai se tornar um roteirista maravilhoso na medida em que você comprar essa ideia. E ele falou, se você puder, eu estava indo ao Assis, porque a Andrea é apaixonada por Francisco de Assis, eu falei, eu vou para Assis. Ele falou, então visite esse lugar, esse, porque lá você vai receber a inspiração que você precisa para escrever o filme. E eu fui realmente, fiquei horas no Oratório de São Francisco, e realmente eu recebi uma inspiração não para o filme, mas para a própria vida. Então, eu falei, a partir do momento, é a verdade, o que eu colocar aqui, doa a quem doer, se essa é a verdade do Espírito, se essa é a verdade da doutrina, se essa é a verdade do Cristo, é isso que vai para a tela, doa a quem doer, a não ser a Fox e a Disney, que tinham o poder da grana, de falar assim, não, você não vai colocar isso, porque eu não quero tocar nesse assunto. Mas, felizmente, a condução lá pela Patrícia na Fox e depois por toda a diretoria da Disney que assumiu o projeto no meio, foi de uma sensibilidade absurda. Assim. A Disney foi muito sensível a isso. Foi a distribuidora correta no momento correto, que era um grande medo de tudo se desmontar na medida em que eles entrassem em contato com um filme que já estava quase pronto. Né? Então foi perfeito, tudo muito perfeito, e a espiritualidade o tempo inteiro. Inclusive, Clóvis, o filme sair no streaming justamente durante a pandemia, né? Não, exatamente. Eu sei que é uma preocupação nossa, de todo mundo que faz um filme espírita, da pirataria, né? E eu acho que o espírita devia ser o primeiro a dar o exemplo de não comprar coisa pirata, mas eu até falei com o Divaldo na época e me perguntaram, por que você acha disso e tal? Eu falei, eu acho o seguinte, que se tinha um filme para ser pirateado nesse momento, porque assim, esse filme, se fosse, a gente queria lançar junto com Kardec, em maio de 2019, para ter ali aquele boom espírita, a pessoa sai do cinema, vê um, vê outro, e ter e por uma questão interna, até por causa dessa transição da Fox, esse processo foi adiado para setembro. Mas se a gente tivesse lançado em maio, em novembro do ano passado, ele teria entrado no streaming, teria entrado nas redes sociais, e provavelmente hoje ninguém estaria falando mais disso. Ele teria sumido, porque a quantidade de filmes que são lançados é imensa. Como ele foi atrasado para setembro, ele foi lançado agora exatamente no meio da pandemia. Ele entrou no pico da pandemia, um pouco antes do pico da pandemia, ele foi lançado. E eu falei, gente, eu acho que tudo bem, a pirataria é um crime mesmo, parafraseando lá o Arnaldo Jabor do toda nudez será castigada, eu acho que toda pirataria será castigada também. Mas assim, se tem um filme para ser pirateado, nesse momento é esse. Se tem uma coisa que precisa, para combater essa pandemia, né? Se tem uma coisa que precisa ser viralizada para combater esse vírus, é justamente um filme como esse, né? Um filme que prega solidariedade, prega o amor ao próximo, prega a caridade, né? Então eu acho que é um pouco isso, né? Clóvis, você acha que, por exemplo, claro, a gente fica imaginando, quando um estúdio como a Disney vê um filme como esse, isso gera um interesse neles para essa temática deles fazerem, mesmo que não faça sobre a história de Divaldo, mas alguma coisa assemelhada a isso lá? Sim, eles são muito abertos, assim, porque eu acho que, assim, espiritualidade, ainda que ninguém ali, que eu tenha sentido, se declarou espírita, né, se declarou crente em alguma coisa, eu sinto que a espiritualidade está dentro deles, assim, eu sinto que eles são pessoas generosas, pessoas amorosas, pessoas que olham para aquilo, para o cinema, né, eles são mensageiros da beleza. Eu acho que é isso que a Disney incutiu, o Walt Disney incutiu nessa empresa desde o nascimento dela, atravessando os tempos. Eles são mensageiros da beleza, que eu acho que a arte é isso, é a mensageira da beleza. E eu acho que dentro dessa distribuidora, sim, eles estavam lançando o Rei Leão junto.
Então, um desenho como Rei Leão, que tem, sei lá, 20 milhões de espectadores, 30 milhões de espectadores, foi lançado junto com o Divaldo, que era um filme espírita mínimo para pouca gente, mas eu senti da parte deles o mesmo amor, o mesmo carinho, a mesma atenção, a mesma dedicação. Onde eles iam falar de Rei Leão, eles falavam de Divaldo. Enfim, eles trataram esse nosso projeto como uma coisa com o mesmo peso mundial que tem um filme como Rei Leão, um desenho animado que encanta as plateias infantis e adultas do tempo inteiro. Então, eu sinto que dentro dessa distribuidora, especificamente, sim, é uma empresa, eles devem ter investidores, devem ter conselhos, enfim, que visam lucro, como toda empresa deve visar lucro. Mas, assim, eu sinto que tem o espírito de Walt Disney continua dentro desse espaço, sabe? Dentro dessas pessoas, assim, eles são contaminados por essa coisa espiritualista, digamos assim, no sentido mais amplo, né? Tem umas pessoas perguntando onde assistiu o filme, Rossandra. Eu estou aqui, justamente, abri aqui meu computador. Tem no Now, Google Play e iTunes, eu acho, Sky, Vivo, Now, Telefônica, iTunes, Google Play e outras. Que a pessoa pode ir lá alugar, né? Ou comprar, porque você pode ficar vendo sempre o filme, mostrar para toda a família. A gente está nesse momento em que... inclusive, tem uma pesquisa nos Estados Unidos que mostra que os americanos, eles mais de 60% têm crença em reencarnação. É engraçado, né? Porque, assim, é como se fosse... É uma coisa assim, é óbvio, mas, assim, mais minha religião não fala muito disso, mas, para mim, é uma coisa meio óbvia. Então, você vê que quando tem temática nesse tipo... Nos filmes com esse tipo de temática lá, é muito visto, né? Inclusive, Ghost foi considerado um azarão na época do Oscar, porque era um filme que achava que ninguém ia ver. E eu acho que também a gente sabe, aí tem a mão da espiritualidade, que é importante essa mensagem chegar, especialmente você falou num tema realmente que é muito sensível para esse momento, Paulo, porque assim, já havia um anúncio de que teríamos um incremento do suicídio, né? Quando a gente olha, Jung acabou de passar aí por trás, Dani. Jung é o cachorro deles. Ele faz isso. O que acontece? A gente já tinha uma noção disso, já há da Organização Mundial de Saúde uma ideia de que nós temos um incremento significativo do suicídio e da depressão. Esse processo de pandemia, inclusive hoje, é uma grande preocupação das pessoas que trabalham com saúde mental. Vai ser a quarta onda, chamada quarta onda do vírus, é a onda da saúde mental. Então, a gente tem aí muitos casos, inclusive não dá nem para notificar, porque a gente tem tantos outros motivos para estar notificando mortes que essas outras mortes assim não estão sendo notificadas. E, obviamente, uma das coisas que mais pode ajudar pessoas é justamente levar a esperança, a consolação e a mensagem. Porque eu vejo muito, por exemplo, o YouTube hoje, né? Ele funciona meio... Sabe quando você vai fazer o evangelho, você vai lá e abre a Emmanuel, enfim, lá, Pão Nosso, né? A gente sabe, obviamente, que no caso das redes sociais e do YouTube não é diferente, os algoritmos vão trabalhando ali para elencar aquilo que você já achou prioridade. Mas, de todo modo, às vezes, a gente tá... Quantas pessoas mandam depois uma mensagem assim, eu estava em casa à noite, muito triste, muito infeliz, e, de repente, eu abri o YouTube e vi uma palestra de fulano, e aí eu vi aquela palestra, e por causa daquela palestra eu não me matei, ou eu ressignifiquei minha vida. Então, veja, a importância da gente usar todos os meios que a gente tiver para levar essa mensagem. E o que eu lembro que a gente criou um grupo aqui em Campina Grande há um tempo atrás, e hoje a TV7 faz esse trabalho muito bem, e a gente brincou que na época que a gente criou o grupo, eu criei, chamado Campina Espírita, e a gente criou o slogan. O slogan foi o que eu criei, o slogan: nós temos o melhor produto, mas o pior marketing, precisamos mudar isso. Era o nosso slogan, né? A gente tem uma coisa tão boa, tão consoladora, que para muitos de nós, ou foi um grande ponto de inflexão, ou foi a salvação. Essa é que é a verdade do doutrina espírita para a gente. Ou ela foi uma inflexão radical, ou foi a salvação real, para a gente não cometer profundos equívocos e até desistir da própria existência. E aí a angústia que acontece é o seguinte: se isso impactou minha vida a esse ponto, e aí, entendendo que o objetivo não é fazer que ninguém me dê dinheiro, que eu vá pegar dinheiro de ninguém, não. Se isso impactou a minha vida a esse ponto, eu preciso comunicar isso às pessoas. Quando você diz assim, a gente tem que gritar, com orgulho, dizer. E eu percebi o seguinte: um movimento que estava ali anos 90, anos 2000, de repente entra em declínio. Havia um orgulho maior, sabe? Eu comecei a tentar pensar o que evento aconteceu que possa ter
nos intimidado enquanto grupo. E eu acho, e aqui é uma análise bem sociológica, completamente passível de erro, né? Enquanto vocês falavam, eu comecei a imaginar, porque eu vivia refletindo o que aconteceu que a gente estava... Eu lembro que teve capas de revista, né? Época, Veja, Espiritismo no Brasil crescendo, de repente some da grande mídia. E se você for ver, comparativamente, é no momento em que há um boom do movimento evangélico, né? Que a gente tem um profundo respeito por todas as religiões, a gente sabe disso, que a manifestação de Deus está em todos os lugares, e que ele não escolhe um lugar para acolher um filho, porque ele não tem os preconceitos que nós temos. Mas também não podemos negar que existe um grupo de pessoas que agem politicamente nesse meio hoje em dia. Inclusive que, acho que talvez o grande problema, não deles de um modo geral, mas de alguns, é a ideia central de que são os únicos detentores de uma verdade espiritual no mundo. No mundo mesmo, inclusive no mundo cristão, assim, só a única verdade é aqui. E começaram a fazer de forma ostensiva, uma negação a todas as outras formas. E eu penso que é uma variável a ser considerada, sabe? Por nós. Que no momento que eles vêm e se afirmam e vai para televisão, aí a gente meio que, sabe, começa a recuar e a gente não tem que ir para o embate, porque essa não é a proposta. Não é uma guerra santa, nem é a proposta, nem é o que a gente quer, nem é o que a gente acredita, muito menos é um processo de negação, né? De afirmação, né? Por exemplo, eu faço uma diferenciação nas minhas redes sociais do psicólogo, eu acho que é uma coisa que eu optei, e acho que quem faz diferente não está errado, é que para mim funciona assim. Então, existe um Rossandro que nas redes sociais vende curso, vende livro, eu quero que aquele seja um ambiente profissional, por isso eu não falo de espiritismo ali para não pegar o público espírita e, na minha cabeça, né, depois está vendendo coisa lá. Mas quem está fazendo isso, não estou dizendo que está errado, assim, é a minha escolha, né? Mas em nenhum momento, ao fazer isso, eu nego que sou espírita. Porque a coisa mais comum é todo mundo entrar no YouTube e tem mais palestra espírita, até porque as palestras profissionais eu não deixo para a rede, até porque tem a questão de direito de imagem, então nenhuma empresa pode colocar nenhuma palestra minha, eles filmam, mas não podem divulgar nas redes sociais, a não ser que eles vão lá e paguem direito autoral de imagem, mas no movimento da gente, obviamente que a gente tem esse carinho, é o mínimo que a gente faz, a gente nunca paga a doutrina que a gente recebeu dela, nada do que a gente faça, nenhum esforço, por maior que seja, é capaz de compensar aquilo que a gente recebe diariamente, né? Então é normal muito isso. Só que eu acho que a gente tem que pensar, não podemos fazer isso, porque aí eu lembro daquela questão de Kardec, por que os maus, a sensação que os maus prosperam, e ele deixa bem claro assim, porque os bons são tímidos e o mal é audacioso. Eu não estou falando aqui nem comparando aqui o evangelho com o mal, não é isso que eu estou querendo dizer, assim, é comparando de um ponto de vista geral, de entender que nós temos o dever e também não é invadir a cultura e dominar, porque essa também é uma visão que eu acho equivocada. Nós temos o dever também de mostrar no ambiente da cultura aquilo que a gente propõe, para que as pessoas entendam, olha, gente, Deus é de um amor tremendo, ele é tão carinhoso com seus filhos, ele entende tanto a diversidade da percepção desses filhos que ele criou, e que ele, inclusive, acha que seja assim valoroso e bonito, se ele quisesse, tinha criado 7 bilhões de clones, se ele quisesse, ele teria feito assim, que ele está trazendo para nós muitas formas de a gente chegar até ele, levando em consideração nossa diversidade de percepção, e ele mandou essa mensagem aqui, lá na França, uma terceira revelação, né? Eu chamo muito o espiritismo, eu estava nos Estados Unidos vendo um movimento, né? Tem um movimento esotérico, tem um movimento mediúnico pago, tem não sei o que lá, e tem reencarnação. Então, para mim, o espiritismo é um combo. Porque ele junta tudo, junta tudo, ordena, a codificação vamos pegar isso aqui que está aqui disperso, vamos ordenar, e tem até gente que é irritada com isso, porque desmistificou. É lógico. Não tem nada de aqui, isso aqui é da natureza, é uma lei, reencarnação é uma lei, a comunicação com os espíritos é uma lei, tem um manual para que você faça isso de forma eficiente, segura, né, que é o meu livro dos médicos, e aí muita gente se irritou, e acho que a grande revolta que ainda continua existindo com o movimento espírita, com a doutrina espírita, é o quanto a gente desmascara essa mistificação que ainda se tem e se manipula as pessoas. Por isso a gente não pode calar,
Por isso a gente tem que ser audacioso, porque ele fica lá, os bons são tímidos e os maus são audaciosos, né? Ou seja, quando eles quiserem, vão preponderar. Então, quando quiserem o quê? Quando ficarem audaciosos. Deixar de ser tímido e ingênuo, preocupado com o ego, com o que vão dizer. Não, exatamente. Eu digo que se fosse assim, Jesus não tinha buscado Paulo. Porque ou acaba mais egocêntrico do que Paulo. Sim. Ele podia pegar do colégio apostolar qualquer um daqueles, mas eles não tinham o vigor para fazer a tarefa. E, obviamente, ao longo do caminhada, até fazer a segunda carta a Timóteo, a despedida, aquele ego inicialmente essencial para a tarefa, depois ele foi naturalmente apaziguando, a chegar ao ponto de dizer, já não sou eu quem vive, é Jesus que vive em mim. Então, é a caminhada que vai fazer isso, né, Dan? Exatamente. Isso. E assim, eu acho também, Rossandro, que nesse momento que a gente está vivendo, isso que você está contando aconteceu, porque todo mundo está saindo. Eu tenho até o pessoal brincando, fazendo os memes. O espírita tem que sair do armário. Você vai abrir a geladeira e tem uma live lá dentro. Mas eu acho que isso é algo que está sendo um processo de aprendizado. Eu não vejo um excesso aí, eu vejo um momento que a espiritualidade, que a vida está nos mostrando, olha, vai, né? Pega a candeia, tira ela debaixo do alqueire, põe ela para serviço, né? E isso vai chegando para mais e mais gente. Esse nosso papo de hoje sobre essas novas linguagens, a gente tem aí, né? O YouTube, o streaming, o cinema, né? O Clóvis sabe, as salas de TV mesmo, as salas de cinema, de projeção mesmo, elas esvaziaram desde o advento do Netflix, desses outros streamings todos que estão chegando, mas o cinema, ele vai para dentro de casa. Ele chega para a gente. Você vai, ao invés de comprar sua pipoca, você vai e põe no Google Play, aluga por um dia, né? Então, as coisas todas, essas novas linguagens estão chegando e eu sinto que está tendo um esparramar mesmo, né? Desse acesso diferente. Você pode também, assim que você terminar de assistir uma palestra espírita, você pode assistir um show gospel com músicas de altíssima qualidade e a gente parar com essa coisa, né? De é isso ou é aquilo. Tá em tudo, não, né? eu me lembro, mas o que aconteceu, essa coisa que o Rossandro falou, eu acho que é muito verdadeiro. Eu acho que aconteceu uma lavagem cerebral. É comum você chegar para um evangélico e falar, veja o filme do Divaldo Franco, que eu acabei de fazer e tal. Ah, falou, não vou ver porque eu sou cristã. Eu falei, oi? Como assim? Mas o espírita é cristão, a base é Cristo, né? A palavra, a mensagem de Cristo. Então eles conseguiram lavar a cabeça das pessoas do tipo, isso aqui não é de Deus, isso aqui não é cristianismo, isso aqui não fala do Cristo. Então é muito difícil você romper essa barreira, porque realmente é lavagem cerebral. É o monopólio da palavra cristianismo. Exatamente. E fala mal mesmo nos cultos. Eu já tive a curiosidade, lógico, a minha vida é observar as pessoas. Eu falei, eu vou entrar aqui e vou entender. E falam mal textualmente de Allan Kardec, do espiritismo e tal, das religiões de matriz africana, nem se fala, porque aí partem para agressividade mesmo, que aí não tem nenhuma retórica, é agressivo mesmo, é quebrar centro, quebrar a imagem, é a falta de respeito total. Mas eu já estive em culto que foi o meu primeiro e único, para entender aquilo, e falou textualmente mal da doutrina de Allan Kardec e do próprio Allan Kardec. Então, eu acho que... E outra coisa que contribuiu um pouco para isso, talvez tenha sido o advento João de Deus, né? Onde as pessoas confundem espiritualidade com mediunidade. Exatamente. Então, médium é uma coisa, ele não necessariamente é espírita. Ser espírita é mediunidade com ética. É ser ter mediunidade e usar ela a favor do outro, amorosamente, despretensiosamente, sem ego. E é diferente de mediunidade. Né? Eu tenho muitos parentes e amigos evangélicos, né? E também tenho muitos que são extremamente sérios e que são contrários a esse movimento, porque esse, inclusive, é um movimento que as igrejas sérias, as igrejas da reforma mesmo, elas não fazem, né? Elas até não concordam, mas você nunca vai ver lá num púlpito um pastor perdendo o tempo dele em criticar uma outra expressão de fé. Geralmente eles estão pregando aquilo que eles acreditam, a partir da perspectiva deles, né? Eles até condenam isso, inclusive eles se veem vítimas dessas novas manifestações, que em sociologia se chama pescar em aquário. Você está numa igreja séria e sai para uma igreja
não tão séria, porque promete coisas para o aqui e agora, né? Porque a teologia da prosperidade é uma tentativa de antecipação do paraíso em prestações atuais, porque as pessoas estavam sem querer esperar muito tempo para conseguir a coisa lá do outro lado, né? Então, vamos antecipar agora algumas prestações para as pessoas. Aí há uma distorção, sim, é uma discussão que eles que têm que fazer, uma discussão que tem a ver com eles, né? Que eles estão fazendo, alguns até dizem assim, existe hoje a necessidade de pregar para os evangélicos, esses que são mais sérios dizem muito isso, né? Porque entendem que há uma distorção, talvez o medo dessa distorção seja essa busca de pureza doutrinária. Eu vejo muita gente que fala da pureza doutrinária realmente de coração, não é uma tentativa de tolher, é realmente um medo de distorcer, e a gente percebe que ali há um desejo de coração, e a gente tem que dialogar com a pessoa para que aquele desejo não se transforme num tolhimento, para que a gente possa ter essa diversidade, que a gente precisa realmente dizer para o que viemos, né, Cláudio? A gente tem que chegar lá e falar. E uma coisa que eu faço muito, eu falo em todas as palestras profissionais, inclusive, eu falo muitos temas que tem a ver com aquilo que a gente acredita, sem necessariamente dar o nome. E as pessoas que são da área chegam assim, isso aí é Mano, né, que tu falou, isso aí é Joana, né? Como não falar, por exemplo, de uma palestra em qualquer empresa que você tem que trocar culpa por responsabilidade? Você pode falar e a pessoa, cara, isso é muito lógico, velho. Joana, preciso... Eu antigamente, quando eu usava PowerPoint nas palestras, eu botava A de Ângeles, sabe? Não, J de Ângelo, estava assim, quem é? Não, é uma teórica do pensamento e comportamento humano, mas sabe? E as pessoas anotavam e citavam, então assim, a gente tem que entender que levar essa mensagem, que é uma mensagem ecumênica, porque quando a Kardec pergunta, é necessário ser espírita para ser salvo na vida futura, entendendo a salvação como uma concepção mais ampla, né, de ter uma vida mais significativa, mais lúcida no futuro. Não, se fosse assim, todos os que não tiveram a sede de conhecer estariam deserdados, que seria um absurdo. Só o bem é que garante ao homem uma sorte. E o bem é o bem qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Então, só que é um caminho de lucidez, é um caminho dessa busca interna, né? Inclusive, Marlon Rickdal, querido amigo, está fazendo um trabalho lindo de vai para dentro, aproveitando esse momento da quarentena, ou seja, que é o movimento da doutrina espírita, isso aqui que a gente tem, né? Então, a gente tem um movimento muito bonito, muito gigante, a gente tem pessoas fantásticas, para mim tem sido prazeroso, acho que, como eu estava falando antes da gente entrar aqui, gente, ao vivo, a gente sempre fica conversando um pouquinho nos bastidores, né, corrigindo câmera, olhando o que está funcionando ou não, e eu estava dizendo aqui que quando eu comecei a fazer essas lives com a TV7 na quarentena, eu comecei a fazer sozinho e me senti desconfortável. Fiz num segundo domingo falando menos e respondendo perguntas, mas não me senti confortável. E alguma coisa me dizia, não faça mais isso só, faça com outras pessoas. Aí fiz uma com um amigo meu, Otávio, aí depois fiz com um cantor também maravilhoso, cujo nome agora, esqueci, deu um branco, mas muito legal. E depois eu comecei fazendo esse processo, assim, de mais gente, tá sendo tão legal a gente poder dialogar, é uma coisa assim, de fato, foi o Eduardo Gibelli, fez esse, obrigado, Palmer, nosso mentor espiritual tecnológico, mandou aqui o nome do Eduardo Gibelli, que canta lindamente também, fez uma live bonita, quero fazer também, nós vamos fazer com os digitais influencers espíritas, nós vamos fazer, já me deu a ideia para a gente fazer com os meninos que tem esses canais de juventude espírita, aquele jovem espírita, meninas espíritas, toda essa galera, acho que é importante a gente também trazer para a gente conhecer, que é como você disse, Clóvis, não é como é que se diz, competir, né? Sim. Tipo, o mundo virtual e o mundo do centro espírita, é se conhecer. Convergir. Quando eu vi, hoje eu assisti de manhã uma entrevista aquela jornalista que está dirigindo Roda Viva agora, como é o nome dela, Dani, que é da Folha? Tem um branco agora, mas assim, ela né? E ela assim, quando eu assumi o Roda Viva, eu assumi com compromisso, como é que se diz, de incluir aquele grupo de pessoas que estavam influenciando as pessoas, mas que o mainstream não conhecia. Então, Vera Magalhães, Palmer está sendo o nosso mentor espiritual geral hoje. A Jânio da Guarda. Palmer aí, ó, Vera Magalhães, exatamente. Acho que a entrevista dela hoje, estava vendo o trabalho dela hoje, ela disse assim, quando eu assumi o Roda Viva, eu quis justamente pegar que o meu mainstream reconhecesse esse universo de influenciadores digitais, e é aquilo que Dani falou como consteladora, que é muito importante.
Do mesmo jeito, e aí vai um recado muito importante também para a juventude espírita. Do mesmo jeito que a juventude espírita espera espaço, espera direito à voz, precisa entender e reconhecer a grandeza de quem veio antes. A contribuição de quem veio antes. O que é ter um centro espírita na época que levava pedrada. O que é abrir ele sozinho, às vezes, com o povo com medo, né? Então, você não pode chegar, e só porque você domina as linguagens da internet, e achar que você está contribuindo muito mais do que essas pessoas que estavam lá, ó, no silêncio, 30, 40, 50 anos. Eu estou aqui, inclusive, com uma amiga querida, que é Denise Lino, que é vizinha aqui do condomínio, que assim, é uma pós-doutora em linguística, está adorando a live, que para mim significa, assim, que realmente ela tem autoridade, porque para mim ela é uma pessoa que tem influência espiritual muito grande para mim, como pessoa, como amiga. E o pai dela, seu Nicolau, tem um centro espírita aqui, ó, sabe, aquele ser humano que, assim, ele simplesmente bota a mão, faz um... E você sente, porque você sente ali a história, você sente uma família, né? Uma família, eles fazem evangelho lá todo dia, 6 da tarde, sabe, aqui no condomínio. Viu, Denise? Eu fico pegando a vibe, eu boto aqui, ela mora na Torre Rio, eu moro na Torre Rio, pega a vibe, né? Então, assim, a gente sente a grandeza da história de quem fez. Então, enquanto honrar os que vieram até aqui e que estão nos entregando o bastão, então, meu recado é importante que a juventude espírita, que também quer espaço para falar e tem que ter esse direito, também tem a grandeza de reconhecer a contribuição de quem veio antes, porque essa galera que está hoje aqui também já foi jovem espírita, também já teve lá pedindo espaço para falar. E fazendo uma analogia com os índios são assim, né? Numa tribo, a voz é do mais experiente, do mais velho. Ninguém com 13 anos vai ser pajé, né? Exatamente. Então, não tem jeito. E além do que, a gente sabe que a espiritualidade vai escolhendo os canais de acordo com a evolução dele, né? Então, evidentemente, uma pessoa que tem 60, 70 anos e é um espírita há 50 anos, evidentemente que ele é mais bem acompanhado, mais bem protegido, mais bem preparado para falar determinadas coisas do que um jovem que mal começou, que ainda está com seus hormônios em convulsão, né? Então, eu acho que tem que ter a curadoria das pessoas mais velhas, mas tem que ter... A gente vive na era da imagem, então essa imagem, a gente tem que ter um marketing que fale com a juventude, a gente tem que ter essa imagem diferente que fale com a juventude. Mas, assim, a curadoria tem que ser toda da velha guarda, digamos assim. Temos que estar juntos, como enfim, cinema, né? A arte, ela faz esse caminho, né, Clóvis? A arte, sim, o bom humor, a leveza, em todo, por exemplo, todo o texto de Divaldo, é isso que aproxima, né? Que tem toda a seriedade doutrinária por trás, mas a forma como essa linguagem nova está comunicando pode ser com leveza, pode ser com brincadeira, pode ser com humor, desde que bem orientado, né? Eu fico pensando numa solução que eu cheguei até a comentar com a Iraci uma vez, da gente tentar, que talvez pudesse ser uma solução, não sei, Jaime, se estiver ainda vendo, se ainda estiver tendo a paciência de nos escutar, que eu achava que... Porque às vezes me tem a sensação que a gente, entre o pinga-fogo que o Chico Xavier fazia na época dos 50, sim, na década de 1950, para hoje houve um gap. Eu acho que a gente precisava talvez resgatar aquilo. Durante o processo de entrevistas lá da coletiva do filme lá na Disney, tinha uma jornalista que, completamente descrente de tudo, começou a entrevistar o Divaldo e falou e tal, e ela começou a falar da avó, não acredita em nada, e ela falou, não, desculpa, eu estou muito emocionada e tal. Ele falou, porque sua avó está aqui do lado. Você quer falar com ela? Você quer perguntar alguma coisa? Entendeu? E ela falou, não quero acreditar em nada. E ela saiu dali sem acreditar em nada. Continuou sem acreditar em nada, porque ela não quer acreditar em nada. Então, eu acho que tem uma camada de descrentes, e eu acho que talvez esse seja o grande diferencial do espiritismo, que a gente parece que tem que voltar lá nas mesas girantes para tentar voltar a ter um movimento comprobatório dessa realidade. Então, talvez, eu até me disponho a isso, se a gente pudesse pensar numa solução, a Federação Espírita, os centros espíritas, dos médiuns que são mais ostensivos, que têm mais facilidade de comunicação, evidentemente dentro de um ambiente de respeito, dentro de um ambiente não de contestação e nem de tentar provar nada para ninguém, mas da gente tentar
que o Divaldo seria perfeito para isso, porque é tão a transição entre o visível e o invisível para ele é tão rápida que seria possível responder determinadas perguntas de pessoas que estão ali e os seus entes queridos aparecem, eles podem fazer perguntas e trocar. Eu acho que talvez a gente tivesse que voltar para esse movimento, porque é preciso que as pessoas acreditem no invisível. Todo mundo fala, eu só acredito naquilo que eu vejo. Pô, mas você está vendo o Covid-19? Não, você não está vendo. Você não está acreditando? Então, esse vírus, para mim, ele é uma vacina. Ele traz junto a própria vacina. E a própria vacina é a falta de... É a vacina da solidariedade, da fraternidade, do amor. Então, ele traz embutido a própria vacina. Não para curar o corpo, mas para curar a alma, para que a gente preste atenção no invisível, naquilo que não está vendo. As pessoas estão morrendo do nosso lado em 3 minutos e do invisível, mas do que ela morreu? Não sei. Pegou como? Não sei. É impossível estar imune a esse vírus. Você pode estar vestido igual um astronauta, uma hora você vai fazer xixi, entendeu? E você vai ter contato com isso de alguma maneira. Vai tocar na maquininha do débito e do crédito e vai enfiar o teu dedinho lá e daqui a pouco esquece. É impossível. Então, é preciso que a gente entenda que isso veio para outra coisa, não veio para matar ninguém. Porque existem outras maneiras de morrer, né? Várias, aliás. Tem gente morrendo de pneumonia e de coração muito mais do que morreram de Covid em abril, né? Então, eu acho que a gente tem que estar atento para isso. Tem muito mais gente se curando, né? Então, o que eu desejo mesmo é que a consciência venha antes da grande tragédia, antes da gente ter que tirar as pessoas de caminhão das ruas e enterrar os mortos, que a consciência venha antes disso, né? Para que vá embora logo isso, né? No mundo em que a gente vê... Eu entendi demais o que você falou quando você disse assim, será que a gente não precisaria rediscutir juntos sobre como trazer novamente os conteúdos de manifestação mais explícita, né? Eu entendo, tem até gente, não, essa época já passou, eu acho que não é tão simples assim, porque ainda existem pessoas que só são tocadas deste modo mesmo, né? Claro que a gente pode pensar outros formatos de fazer isso, porque no mundo que a gente tem gente dizendo que a Terra é plana, a gente tem uma ideia de como a gente ainda tem necessidade, de como o conhecimento é importante. E mesmo assim, eu estava fazendo uma live com a Ilana Pinsky, que é uma psicóloga professora da Columbia University lá em Nova York, né? A gente tem uma live sexta-noite. E ela dizendo assim que ainda hoje, eu dizendo para ela, apesar desse discurso todo negacionista, se tem um momento que a ciência está mostrando para que veio, é agora. Porque olha só o que aconteceu. Nas pandemias anteriores, as pessoas foram para os templos buscar cura e morreram porque se contaminaram. Foi a primeira vez na história que o Papa fez uma missa sozinho na Praça São Pedro. Foi a primeira vez em mais de 1.400 anos de história da religião muçulmana que Meca e Medina estão vazias no Ramadã. Porque as pessoas estão ouvindo a ciência. É um grupo muito pequeno que não está escutando, é porque é barulhento, né? Essa é a questão. Aí eu volto para aquilo só para a gente finalizar, que precisamos fazer o barulho do bem. Precisamos fazer o barulho da luz e, olha, muito obrigado, Cláudio, porque o filme é um barulho do bem muito, muito bom. Um barulho com harmonia. É algo sinfônico, que tem orquestração, tem beleza. Gente, é um filme que deve ser visto. Ele é bonito, ele é bem feito, ele é poético, ele é emocionante, ele é tocante, ele mexe com a gente, ele instiga novamente as convicções do que a gente tem que fazer e que mensagem que a gente tem que levar. Então, se você não viu o filme ainda e você... Não sei que hora você vai ver essa live de madrugada, talvez você esteja vendo. De madrugada, depois de terminar, vai lá e assiste, que você vai sair certamente renovado, com convicções renovadas daquilo que você veio fazer aqui. Queria agradecer a vocês dois e deixar aí um pouquinho para vocês se despedirem dessa galera maravilhosa que está nos vendo aqui. Deixa eu só citar novamente nossos amigos parceiros aqui, a FEB TV, a nossa Casa Mater querida, a Web Rádio Amigo Espiritual, lá de São Borja do Rio Grande do Sul, Web Rádio Fraternidade, a Rede Amigo Espírita, a Espiritismo.net, a TV7, que é quem está aqui sendo a nossa maestra desse processo, né? E queria deixar com vocês, para vocês se despedirem dessa galera, e já agradecendo profundamente a alegria de estar essa manhã com vocês dois aqui. Vai, Dani. Bom, eu só quero agradecer, fico feliz, né, de ver vocês dois interagindo, Rossandro e Clóvis, dois queridos, que estão, cada um à sua forma, né, e eu também na minha lida aqui,
explorando todas essas linguagens existentes atualmente possíveis para que a gente possa estar sempre comunicando, né? O Espiritismo, o Evangelho de Jesus. Eu acho que a gente tem mesmo que ousar e que encorajar os nossos amigos também, encorajar todos, né? Para acessarem isso da forma mais livre possível. Né? E agradecer, Clóvis, pelo filme maravilhoso que você fez, pela oportunidade, né, que o próprio Saigusa deu da gente fazer também o livro dos bastidores. O livro ele também está disponível, né? Basta fazer uma busca no Google que vocês encontram um livro dos bastidores do Divaldo, Mensageiro da Paz, e todo o valor dele é revertido, assim como do filme e dos streamings, uma parte, pelo menos uma porcentagem disso, está indo para a Mansão do Caminho. O livro totalmente, né? E o filme também, depois que ele se pagou, a bilheteria toda, né? Está indo para as obras assistenciais da mansão. E, enfim, continuar aí, juntos todos, né? Servindo e colocando isso para o mundo. Muito grata pela manhã. Não, é verdade, a mansão é fundamental. Quem não pode conhecer pessoalmente lá, veja na rede social, tenha contato com a obra, porque realmente é ecumênica, não tem nenhum tipo de nada, de preconceito em relação a nada, sabe? Se tem um lugar absolutamente aberto e generoso, é a Mansão do Caminho. E toda a renda do filme, assim, uma grande parte da renda do filme está indo para lá. E eu acho que as pessoas têm que entrar em contato com essa realidade do ser, do espírito, né, daquilo que são, para entender o que a gente veio fazer aqui. Eu acho que eu entendi isso, que eu não vim para cá fazer filmes, nem fazer palestras, nem nada, eu vim dominar esse ego, né, dominar o nosso ego, a nossa personalidade, e deixar ela a serviço de alguma coisa maior do que o matéria, né? Então acho que esse é o grande recado, assim. E os espíritos estão muito mais perto do que a gente imagina. Conversem com eles, que eles estão aí ouvindo. Com certeza. Quero aproveitar que eu estou aprendendo a fazer os programas, certo, Dani? E fazer uma coisa que eu nunca fiz: propaganda do próximo programa. Então, eu quero convidar vocês para a nossa live de domingo que vem, que vai ser sobre... nós vamos falar com as pessoas que trabalham com a divulgação do movimento espírita. Então, teremos a Cristiane Dux, que é jornalista e diretora da comunicação da CEEG, do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, coordenadora da região sul do Conselho, da área de comunicação do Conselho Federativo Nacional. Teremos a Ivana Reis, que é fonoaudióloga, integra a equipe de comunicação social espírita do Centro Espírita lá de Jesus, da Redação Espírita Cristã, lá, querida, lá de Goiânia, né? E teremos também, deixa eu falar aqui para vocês, para fechar o nosso ciclo semana que vem, que eu peguei o currículo dele aqui, meu querido amigo André Siqueira, aí de Brasília, da FEB, que é o atual diretor de comunicação da Federação Espírita Brasileira e coordenador da área de comunicação espírita do Conselho Federativo Nacional. Então, nós estaremos discutindo a comunicação espírita, né? A gente está aqui muito na comunicação da arte espírita e eles vão falar da comunicação espírita, dos novos formatos, das novas formas de ver. Quero agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam nas muitas mídias sociais, que vão ver essa live depois. Então, para elas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que horas é que elas vão ver. Quero agradecer a minha amiga e irmã, Daniela Migliari, que é uma amiga querida mesmo, uma irmã querida, e que já tinha feito esse contato. A gente estava indo ele virtual, viu, Cláudio? Mas eu espero brevemente a gente fazer pessoalmente. Vai ser uma alegria estar com você aí, tomar um café, trocar umas ideias. Quando estiver no Rio, vamos marcar quando eu for a Paraíba. Bora. Onde você estiver. Brasília também. Brasília também. Dani conseguiu uma coisa incrível, ela me fez conseguir gostar de Brasília. Eu nunca gostei de Brasília. Porque, inclusive, ela realmente é uma cidadã brasiliense e ela sabe muito bem. Eu aprendi com ela a diferenciar a Brasília dos políticos e a Brasília dos brasileiros. Ela ensina muito. A Brasília de terça a quinta é completamente diferente da Brasília de Dani. Dani está para Brasília como Rita Lee está para São Paulo. Isso é verdade. Significando, né? Então, quando a chuva passar, quando o vento abrir, quando as portas abrirem, vai ser uma alegria estar novamente com vocês e com muitas das pessoas que estão nos assistindo aí, que mantenham a esperança viva no coração, que tenham convicção que a gente sabia que coisas assim iriam acontecer para o nosso aprimoramento, mantenham a paz de espírito, mesmo que de vez em quando naturalmente dê uma surtadinha, é humano isso,
mas mantenha o foco, a esperança no Cristo, que é o governador que dirige essa nau, que não está desgovernada, existe um propósito maior por trás de tudo isso, que possamos aprender. Tenham um domingo luminoso com a família de vocês, nesse que Deus sempre muito lindo diz, nesse centro espírita pessoal, que é o nosso lar, para que, como o Clóvis disse, possamos ter milhões de casas espíritas irradiando luz e transformação numa profunda corrente de amor. Um beijo no coração de todos e bom domingo. Valeu, Beijo, galera. Valeu. Tchau, valeu. tchau. Tchau.